A produção de hortaliças em sistema hidropônico está conquistando cada vez mais o interesse dos agricultores. Os motivos são simples: o aumento da produtividade em uma mesma área e o manejo mais simplificado, não tão desgastante quanto nos canteiros convencionais. Esse é o assunto de hoje aqui no estúdio do Agrofag. Mas primeiro, vamos conferir a reportagem. Olha só. A horticultura é uma das atividades mais tradicionais na Fazenda Escola do Centro FAG. Bem na entrada, a horta chama muito a atenção. 1 hectare é cultivado no modelo convencional, ou seja, o plantio diretamente no solo. Esse ano, a produção de hortaliças ganhou um reforço especial: a estufa de hidroponia. A hidroponia é uma técnica de cultivo que dispensa o uso do solo, mantendo as raízes das plantas em uma solução com nutrientes essenciais para o crescimento. O método possibilita um controle mais eficiente dos insumos, além do desenvolvimento mais rápido das hortaliças e da redução no consumo de água. Antes dessa estrutura, na mesma área eram produzidos cerca de 3.000 pés. Agora, a capacidade é de 19.000. Aqui a gente tinha uma cobertura, né? Era um espaço coberto com solo. Aqui dentro a gente produzia uma média de 3.000 alfaces a cada 50, 60 dias. Então, para viabilizar, a gente pensou na estrutura da hidroponia, que hoje, na mesma área, no mesmo espaço, a gente consegue produzir 19.000 pés nesse mesmo período aí de 50 a 60 dias. Porque a gente organiza, né, para ter uma colheita em escala. Mas a gente consegue tirar aí a alface em torno de 20 dias, o que é diferente do campo, que você tiraria um pé em 40, 45 dias. Então, por isso que a gente consegue otimizar e ter esse nível de produção dentro da mesma área. As mudas são preparadas no berçário e, quando estão prontas para o plantio, são levadas até as bancadas na estufa de hidroponia. É o Paulo quem faz esse trabalho. A gente fez as mudas na estufa. Agora a gente trouxe para cá, essas mudas estão com basicamente 20 dias. A gente está fazendo o transplante aqui agora, trazendo para cá para transplantar elas para hidroponia. Uhum. Então, se você quiser, mostra o processo para a gente, como que é? Então, basicamente é fácil de fazer, né? É só você ir retirando e colocando elas assim, né? E tipo, um pouco diferente lá do campo, né? Que lá a gente tinha que bater canteiro, riscar, marcar para depois fazer o transplantar, né? Aqui não, aqui é bem mais prático. Já coloca direto nesse substrato, Paulo? Já faz a mudinha no substrato aqui, né? Basicamente ela tem que estar bem enraizada, né? O segredo de trazer ela para cá é o enraizamento, porque senão ela quando vem a irrigação ali, né? Com adubação, ela desmancha, né? E a mudinha vai para dentro. Então, basicamente, o segredo de transplantar a muda para cá é trazer com enraizamento. Quanto mais enraizamento, melhor. Quantas mudas, mais ou menos, vocês fazem assim, esse transplante na semana? Basicamente, aí 1.000 mudas, 1.500 mudas, né? E conforme a gente vai tirando a demanda, quando vai surgindo a demanda, a gente vai fazendo. Entendeu? Essa que você está fazendo agora, alface roxa? É uma friso roxa. Essa daqui é uma friso roxa, uma variedade, né? Mas a gente tem várias aqui, 10 tipos de cultivares de alface que a gente faz um plantio aqui. As hortaliças levam em torno de 20 dias até o momento da colheita. O manejo é diferente do plantio em canteiros. A atenção passa a ser com a qualidade da água, incluindo o controle da condução elétrica e o pH. Então, o pH é ideal para qualquer variedade, de 5,5 a 6,5. E a condutividade elétrica, que é o que a gente tem que todos os dias fazer as medidas 2 vezes por dia. Então, quando a gente tem uma muda, a gente trabalha com a base do Furlani, que é um nutricionista que desenvolveu o cálculo para você usar a nutrição na hidroponia. Então, a gente acaba adaptando para as regiões, mas a base é o cálculo dele. Então, na nossa região hoje, quando vem a muda, a gente precisa trabalhar com uma condutividade elétrica de mais ou menos 1.0, 0.9 e 1.0. Depois conforme ela vai crescendo, a gente aumenta, até que chega nesse nível aqui, que é o nível de colheita, que a gente está com 1.5, 1.6 de condutividade elétrica. Para facilitar o nosso manejo, a gente fala que faz uma cauda super concentrada, com 10 vezes mais do que seria necessário.
e aí a gente coloca só um pouco do líquido nas caixas d'água que ficam circulando aqui. Hoje o nosso manejo, por ser verão, está muito quente, é de meia hora de água com nutrientes circulando e 15 minutos desligado. Mas no inverno daí é 15 minutos com e 15 minutos sem a irrigação. Além disso, nenhum bico de dispersão de água pode ter entupimentos. Agora já começou, ó, a trabalhar, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá toda essa seção já trabalhando, ó. Uma das principais vantagens em cultivar hortaliças no sistema hidropônico é a questão da qualidade do trabalho. Afinal, as bancadas mais elevadas fazem com que a mão de obra fique mais fácil. Os profissionais não precisam ficar se abaixando, eles conseguem fazer a colheita, por exemplo, olha só, em pé. Então, o trabalho acaba sendo mais fácil. Para mim hoje, lógico que a gente está no começo aqui, ainda está aprendendo, né? Mas para mim hoje isso aqui é muito mais fácil, né? Você diminui um pouco, muito menos, você faz muito menos aplicação aqui do que no campo, né? No campo requer mais cuidado, né? Porque fica aberto, não é protegido, né? Aqui é muito mais prático, né? Em relação à mão de obra, a gente tem menor em relação, assim, porcentagem, 85% menos mão de obra aqui dentro. A nossa mão de obra é transplantar. Isso é um serviço que você faz em pé, o que facilita porque a campo você fica abaixado, tem a questão ergonômica. O manejo de pragas e doenças é baixíssimo, a gente não perde muitas folhas para bactérias, então também tem essa questão da sanidade. Hoje a gente consegue fazer um controle aqui dentro todo biológico, com alguns cuidados específicos que é diferente do campo. Então, produto biológico à base de óleo, eu não posso colocar quando está muito quente, utilizar quando é quente, quando, né, na questão do verão. Então, ele é mais para inverno e a gente acaba adaptando os biológicos que tem para conseguir consumir, trabalhar sem queimar a planta. Porque se você coloca no verão um biológico à base de óleo, ele vai queimar e aí você vai ter folhas feias e a gente não quer, porque a gente sabe que hoje a verdura ela é visual, você precisa vender a imagem dela, né? Então, e aí a colheita, que a gente só vem aqui, colhe, não precisa ficar, quando é solo, você tem que tirar as folhas baixeiras, você tem que lavar, tirar a raiz, aqui não. Do jeito que ela tá, a gente retira e encaminha com raiz. Até porque hoje estudos dizem que se você ela fica com raiz, na geladeira ela pode durar de 3 a 5 dias a mais com a raiz do que sem. A expectativa da equipe é cobrir o investimento em 7 meses de produção. Economicamente, a estrutura, a gente sabe que ela tem um valor elevado, mas hoje, com o que a gente tem aqui, a gente consegue pagar essa estrutura em 6 a 7 meses. Então, vale a pena. Ela dá um retorno muito bom, tanto financeiro quanto na questão de trabalho mesmo, na questão de operador, então todo mundo trabalha mais feliz. A nossa equipe, né, sempre pergunta o que vocês gostam mais, da hidroponia ou do campo, e todo mundo prefere aqui, porque é mais fresco, é questão de trabalhar em pé, e lá hoje, calculando assim, produção de transplante de mudas, para transplantar 2.000 mudas, era 2 manhãs. A gente faz esse processo de manhã porque é menos incidência solar. Então, os meninos hoje transplantam 2.000 mudas aqui em 1h30. Então, assim, reduziu muito o trabalho, né?